Joinha. E aí? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Que a paz seja com todos, amém? Vamos dar mais início a um tempo de estudo, de aprofundamento bíblico, meditando naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, aquilo que Deus está gerando nesse tempo. Hoje, com a presença ilustre do meu amigo aqui, teólogo, escritor, pastor, amigo, Israel Rocha, lá da Metodista da Praia Grande. E a gente vai passar um tempo aqui se aprofundando, trazendo luz aqui. Mas para dar início, a gente vai orar um pouco, amém? Pedir para que Deus esteja nos orientando, nos guiando nesse tempo, para trazer luz, clareza acerca da Escritura, amém? Então, que a gente possa pedir agora que o Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós, trazendo sobre nós clareza, iluminando o nosso entendimento, trazendo sobre nós mais profundidade acerca da revelação de quem é Jesus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse tempo, queremos te agradecer pelos corações, queremos te agradecer pelas vidas, aquelas, Pai, que o Senhor tem trazido, que o Senhor tem confiado a nós, nessa construção, nesse trabalho que é o pastoreio. Obrigado por cada família que está agora com a gente. Pedimos que nesse tempo Teu Espírito Santo venha sobre nós, Jesus, assim como a promessa que o Senhor fez, que deixaria conosco o Espírito Santo, que nos ensinaria sobre todas as coisas pelo qual o Senhor disse. Então, que nós hoje venhamos aprender do Espírito, que hoje nós venhamos aprender agora do Espírito de sabedoria e de revelação, quem é o Senhor, de como é o Senhor, de como nós devemos hoje fazer, nos portar para se unir àquilo que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, que haja agora um liberar, Pai, de Deus sobre a nossa vida. Nós pedimos agora em nome de Jesus que haja liberdade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Esse é o pastor Israel. Pastor Israel, fala um pouquinho mais aí sobre a sua vida. O Israel escreveu um livro, esses dias passou para a gente, muito edificante, tudo novo, né? Então, fala aí um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Amém. Como o pastor Moisés falou, meu nome é Israel, sou pastor desde 2009 na Igreja Metodista do Brasil. A gente conhece o Moisés já de longa data, né? Cresci aqui no bairro aqui do Clementino. A gente já tem uma história juntos aí, já participamos da mesma igreja. Sim. Né? E como pastor já desde 2009, a gente tem atuado já dentro da nossa denominação. Fui pastor em 3 igrejas diferentes, uma no interior, que é Ribeirão Pires, outra na periferia de São Paulo, Parada de Taipas, e agora, atualmente, estou pastoreando o litoral. Então são 3 perfis de igreja diferentes que Deus aí permitiu a gente pastorear, 3 públicos com culturas e costumes diferentes. E nessa nossa igreja aí nós já estamos no 7º ano na Baixada e ministrando a palavra do Senhor, né? E Deus também nos deu recentemente, na verdade não, Deus deu o livro em 2011, mas recentemente nós conseguimos publicar o livro Tudo Novo, onde nós trabalhamos a perspectiva de que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes, né? E eu trabalho 5 atitudes ali nesse livro que resumem o Evangelho, né? Que nos faz viver o Evangelho na plenitude da proposta de Deus, que é uma vida em novidade, né? Falo da nova aliança e a gente trabalha alguns aspectos do que Deus se refere a ser uma nova criatura. Sim. É benção. O livro é bem interessante, eu pude fazer uma leitura dinâmica. Quero parar um tempo também para poder me aprofundar melhor, ler melhor, né, entender todo o contexto do livro, mas aquilo que eu li é muito edificante, acredito que já está na Amazon também, né? Isso, está disponível na Amazon.com também. A gente estava conversando hoje, né? A gente conseguiu aí colocar o livro com a ajuda de um irmãozão lá de São Roque,
A gente conseguiu aí, o livro está disponível na amazon.com.br. Já para você que tem o Kindle, para você que gosta de ler em e-book, está disponível lá já para você poder ter aí. Quem tem a assinatura do Kindle pode adquirir o e-book gratuito, né? Uau. Porque a assinatura do Kindle na Amazon é mensal, então você pode fazer os downloads do e-book lá gratuitamente. Legal. E hoje a gente vai entrar um pouquinho, né, no que a gente vem falando. Hoje a gente teve um tempo lá, ele passou hoje de manhã na oficina, a gente acabou conversando um pouco e falando um pouco sobre as questões, né, do que ele tem entendido nesse tempo, e calhou muito com o que nós estamos falando, com o que Deus tem ministrado no nosso coração, e isso, na verdade, não é uma coincidência, amém? A gente precisa entender que toda fala de Deus para a igreja, ela não é local, amém? Ela fala do seu propósito. Então, o que eu tenho entendido nesses dias, pastor Israel? Eu tenho entendido que Deus tem nos levado a um lugar onde, até o Ângelo Basso falou hoje, sintetizou isso de maneira clara, ele tem tirado o falso, tem trazido fogo, refinamento sobre o verdadeiro que está impuro, né? E trazendo mais clareza e profundidade aos remanescentes. Então hoje a gente tem 3 linhas quando a gente fala do quesito profético. A gente vê o falso, a gente vê o verdadeiro contaminado, se tornando impuro, né? Pelas motivações, pelo pecado, pela falta de caráter, e o caráter em todo o tempo, e o remanescente. Então, sobre as questões desses que são falsos, o falso é tirado. Então, toda teologia falsa, todo ensino falso, todo falso profeta, tudo está sendo, nesse momento, né, sendo tirado. Está vindo fogo de Deus, ou seja, provação, batismo de fogo, para refinar aquele que é verdadeiro, mas está contaminado, certo? E está vindo também mais clareza, mais revelação para os remanescentes, ou seja, para aqueles que estão permanecendo, aqueles que se permaneceram fiéis. Então eu acredito muito nisso, que Deus está trazendo um alinhamento, nos impulsionando ao quê? A viver a verdade. O Harold Waker, né, ele fez um livro, agora vai lançar agora pela Impacto Produções, falando: sai da frente que Jesus quer passar. Então, quando eu vi o título do livro, veio muito com tudo que a gente tem entendido. E eu falei num culto retrasado aqui, que em uma daquelas vigílias que o pastor Claudio Honor fazia, eu tive uma visão no momento de oração. Nós estávamos ali orando e tal, e o Espírito Santo veio sobre aquele lugar, e eu me vi, né, no meio de um vale, vendo pessoas caindo no abismo, e eram muitas pessoas, e eu tentava gritar, e todas as formas essas pessoas não conseguiam me ouvir, elas até olhavam, mas não davam crédito, e eu ouvi algo falando ao meu coração, dizendo: só a cruz pode salvá-los. Eu falei: mas aonde está a cruz? Ela falou: a cruz está atrás de você. Você está impedindo que essas pessoas vejam a cruz. O seu testemunho de vida, a forma com que você manifesta o Evangelho, tampou a cruz de Cristo. Então, fala muito mais sobre você do que sobre Cristo. Então, está muito evidente que Deus tem feito o que nesses dias? Ele tem trazido ao nosso coração a importância de levantarmos novamente Jesus nesse tempo, né? De unirmos a essa realidade, trazendo clareza, trazendo verdade, profundidade acerca daquilo que Deus quer fazer com a gente. Ou seja, Ele está gerando em nossos corações, nos levando, na verdade, a um lugar de verdade. Está entendendo? Para manifestar não Cristo criado por nós. Está entendendo? Mas a verdade do Evangelho de Cristo. Isso que você está falando é tão interessante que eu escrevi um novo livro e a gente está em processo aí de correção ortográfica, né? E também estou esperando um bispo amigo meu fazer o prefácio.
E interessante essa questão do testemunho que você falou, que é algo que Deus tem ministrado muito também no meu coração, e eu tenho compartilhado com algumas pessoas lá na nossa comunidade. Essa questão do testemunho, durante muitos anos, eu comecei a perceber que as pessoas davam mais valor àquela pessoa que era da igreja, se desviou e voltou de novo para a igreja. Esse tem um testemunho forte, né? E não valorizava quem foi fiel à igreja há anos dentro dela, né? E refletindo muito sobre isso, eu comecei a aprofundar, e eu coloco isso nesse novo manuscrito meu. Eu coloco um novo jeito de testemunhar, porque se a gente for ver Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O original lá é martírio, a palavra testemunho original é mártires. Você vai receber o poder de Deus para ser uma testemunha, não que fala de si mesmo ou do que Jesus fez na sua vida. Uau. Mas você vai receber poder para morrer por esse evangelho. Uau. E foi justamente o que os discípulos fizeram. Ser testemunha ali é sofrer com Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 29, vai dizer isso, que não nos foi dado só a opção de crer em Jesus, mas também padecer por Ele. É isso. Então, é muito forte, o Espírito Santo tem ministrado muito isso. E aí ele me trouxe à mente alguns textos também da Bíblia, que fala que quando Jesus veio, que ele andou na terra aqui com a gente, quando ele foi o Emanuel, o Deus conosco, agora ele é o Deus em nós, né? Sim. Uau. Né? Reino em nós, Deus em nós. Amém. Né? E quando ele foi o Emanuel, o Deus com, não em, mas com, ele não deu testemunho dele mesmo. Sim. Ele deu testemunho do Pai. Né? Em nenhum momento ele veio para falar assim. Quando perguntavam, estão falando que você é o filho de Deus, tu dizes, sou o filho do homem, né? Ele não falava dele mesmo, ele falava, eu vim dar testemunho do Pai, eu vim falar sobre o que o Pai está fazendo, eu ouço o que o Pai me diz e falo o que ele me diz. Quem vê a mim vê o Pai. Então em nenhum momento ele deu testemunho dele mesmo. Então isso já ensina algo para nós, né? Talvez o nosso testemunho não é tão grande assim como a gente pensa, do que o que Jesus fez. O testemunho do que Jesus fez em nós é impactante em nós. Em nós. Uau. Porque isso muda tudo. Por exemplo, se eu usei droga, eu posso falar assim, caramba, eu usei droga. E só que você nunca usou droga. Meu testemunho não vai, você vai olhar para mim e falar, pô, que história legal, bacana. Mas isso não vai gerar nada de Cristo em você. Vai falar assim, caramba, esse cara foi legal, pô, largou as drogas, Jesus mudou a vida dele, mas e aí, né? Qual que é o poder que isso tem? Você está entendendo? Quem não conhece a profundidade de sofrer isso. Mas mais profundo ainda é que quando Jesus parte, ele volta para o Pai e deixa o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo, logo de cara Jesus já fala, ele não vai vir falar dele mesmo. João 16. Uau. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Também. Então quem é que perdoa pecados numa cruz? Não foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dando testemunho de Jesus. Né? Então, da justiça, quem é a justiça que nos justifica? Jesus. Né? E quem é que vai julgar aqueles que serão condenados, que não aceitaram o sacrifício da cruz? Jesus também. Apocalipse 14:10 vai dizer que não é o diabo que vai torturar as pessoas no inferno. As pessoas serão torturadas no inferno juntamente com Satanás e seus demônios pelo juízo de Jesus. Sim. Então o Espírito Santo vem nos convencer de quem é Cristo. E ele também não vem falar dele mesmo. Então testemunho não é a gente falar sobre nós. Testemunho é a gente falar sobre Cristo. Uau. Do Cristo em nós. E toda vez, não é proibido a gente contar o nosso testemunho por mais forte que seja. A gente precisa deixar claro, né? Porque senão pode vir essa conotação aqui de que a gente não está falando sobre isso, né? Não é proibido eu contar o que Jesus fez na minha vida, e isso vai ajudar algumas pessoas, mas não vai alcançar o todo, porque Apocalipse 19, verso 10 vai dizer que o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Uau. Não o meu testemunho, né? O meu testemunho, repito, pode ajudar algumas pessoas, mas o testemunho de Jesus serve para todos. Entendi. E é importante a gente
entender o porquê que a gente está chegando nesse ponto, né? Talvez você esteja perguntando, tá, a gente veio falando aqui sobre as questões dos dons, e você falou na semana passada que nós íamos entrar nos dons ministeriais. E quando a gente fala sobre dom, quando a gente fala sobre ministério, quando a gente fala sobre os dons de serviço ministeriais, a gente precisa entender o seguinte: nada disso é válido sem que antes Cristo gere o seu caráter em nós. Porque toda distorção do que há hoje, em tudo que nós vemos, e todo escândalo, né? Todo, como que eu falo, como a gente pode dizer, o escândalo, o mau testemunho, vem do quê? Vem de uma vida com Deus, como a gente tem falado, mas não uma vida em Deus. Está entendendo? Então a gente hoje tem uma vida que a gente está ali em Deus, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco, né? Está com Deus, na verdade, mas poucos de nós queremos uma vida comprometida com Deus, de não somente estar com Ele, mas estar sendo envolvido por toda a realidade de quem Ele é, porque isso confronta quem nós somos, né? Então, hoje a gente precisa entender, se aprofundar, buscar, né, a revelação, não somente de estar com Cristo, mas de estar, nos encontrarmos nele, como Paulo fala, né? Revelar Ele a nós. E aí é justamente isso que a gente vai entrar aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse estar em Cristo, porque esses dias a gente conversando, o pastor Israel trouxe luz sobre algo muito interessante, né? Que é o relacionamento versus a comunhão, né? O se relacionar, mas sem comungar, né? Sem ter comunhão com Deus. Ou seja, a comunhão é a comunhão. Ou seja, nós somos unidos, e aquilo que Ele vem sobre mim e toma minha vida, nos tornando um, nos fazendo uma só pessoa. Na onde? Na sua natureza. Então, nós, antes do nosso encontro com Jesus, e isso precisa ficar evidente, todo encontro genuíno com Jesus não só muda a nossa vida, mas transforma a nossa natureza. Então, o encontro com Jesus real, muitas pessoas às vezes me perguntam, como eu sei que eu tive um encontro com Jesus? Quando algo dentro de você, quando queimou dentro de você, algo te impulsionou a uma transformação de natureza. Ou seja, você já não seguia mais por uma natureza humana, pecaminosa, caída, mas você agora é levado a ser e a viver pela natureza divina, pelo caráter de Deus, né? Isso faz toda a diferença. Então não adianta nós falarmos de dons ministeriais, não adianta falarmos de ministério aqui, sem antes falarmos dessa parte importantíssima. Por quê? Porque a gente precisa entender que nessa caminhada, né, em todo o propósito eterno de Deus, não foi entregar seu filho para te levar ou te transformar em um o quê, mas em quem. Está entendendo? Então não é sobre o quê. Então não é sobre um apóstolo. Jesus não morreu para te transformar no apóstolo, Jesus não te morreu para transformar no pastor, Jesus não morreu para te transformar em um evangelista, um mestre, um profeta, nada disso. Jesus, Ele veio para quê? Para que nós voltássemos a um lugar de relacionamento com Deus, para que aquilo que Ele encontre. E o fazer, Moisés, vem aonde? Vem como consequência dessa relação. Então, fazer acaba sendo consequência dessa vida nele, não só com Ele. Porque estar com Ele eu posso me manifestar, eu posso ter uma atividade, eu posso achar, me auto-intitular, ou ser ungido pela minha eloquência, pelo meu modo de falar, mas o meu caráter não é alinhado, a minha vida não é alinhada, e é onde vem as corrupções, é onde vem o escândalo, é onde vem o mau testemunho, é onde Jesus não evidencia, e é onde nós nos colocamos na frente da cruz e as pessoas caem no abismo. Então, essa sua visão, pastorzão, que você teve é fantástica. E tem tudo a ver mesmo esse nosso bate-papo aqui
e com cunho de ensino, porque, de fato, antes de nós entendermos as graças ministeriais, as 5 graças ministeriais, nós precisamos ter a consciência de que as 5 graças ministeriais, elas só são ferramentas de um único ministério, que é o ministério da reconciliação. Lá em Coríntios, Paulo escreveu de forma muito clara que Deus nos deu um ministério. E aí, você vai ver em Atos, é interessante isso, você vai ver em Atos, que quando Judas morre e precisam de um substituto, eles usam a expressão lá, nós precisamos de um substituto para este ministério. Não é para os ministérios, não é para as graças ministeriais, mas é para esse ministério, qual da reconciliação, assim como os outros apóstolos também o eram. E é interessante que a gente perceber isso, faz com que a gente entenda que as graças ministeriais, elas são ferramentas do ministério da reconciliação. Então, todo cristão tem um ministério da reconciliação. Paulo fala que Jesus veio para poder reconciliar a humanidade com Deus, e a humanidade reconciliada com Deus reconcilia as outras pessoas que estão distantes de Deus, reconcilia consigo mesmo e com Deus. Então, as graças ministeriais, elas são de fato uma consequência, o fazer desse ministério que é o da reconciliação. Eu acho fantástico isso, né? E para a gente entender esse ministério da reconciliação, a gente precisa ter comunhão com Deus. E uma das coisas que nós estávamos conversando, eu e o pastor Moisés, aquela oficina lá é uma benção, né? Aquela oficina lá, eu aprendo muito com o pastor Moisés, a gente senta lá e fica conversando. A recíproca é verdadeira. Né? Mas só sai coisa boa de lá, gente, né? E às vezes sai até umas marmitinhas também. Mas a gente estava conversando justamente isso, né? Sobre a importância, nenhuma fala ela é inocente, toda fala ela é carregada de sentido e de vida ou de morte. Provérbios vai dizer isso, né? Sim. Que há um poder nas nossas palavras. Então, quando há uma ministração, quando há uma palavra, quando é liberado algo, é transmitido algo, vida ou morte. E nós estávamos falando da importância do vocábulo no nosso dia a dia como cristão. A gente incorporou no cristianismo muito vocabulário que não está na Bíblia. E está desprezando ou menosprezando ou não dando tanta ênfase em alguns vocábulos que a Bíblia menciona. Durante muitos anos eu resumia comunhão, por exemplo, a palavra comunhão, a gente comer junto, ter um tempo de mesa e a gente poder comer uma pizza, estar junto, tudo mais, eu chamava isso de comunhão. Só que comunhão é muito mais do que apenas a gente comer junto. Comer junto nem comunhão é confraternização, né? A gente come junto alguma coisa que podemos chamar de comunhão é a ceia, porque ela traz o sentido verdadeiro da comunhão, né, que é o estar em Cristo. Mas para a gente entender um pouco melhor isso, você que está nos ouvindo, a palavra relacionamento ela não existe na Bíblia, a não ser nas versões da Bíblia mais modernas, né? Provavelmente a linguagem de hoje, a versão transformadora, talvez você vai encontrar a palavra relacionamento em algum versículo. Mas nas versões originais, nas versões originais da Bíblia, tanto no hebraico como no grego, para quem não sabe, o Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego, a gente não vê a palavra relacionamento. E já se tornou comum, não é pecado a gente falar que Deus é um Deus relacional, não é pecado a gente falar que Deus quer se relacionar conosco. Sim. Mas o relacionamento ele não traduz a profundidade do que Deus quer. E aí eu até dei um exemplo lá na oficina, que nós estudamos isso na escola. O reino animal, o reino mineral e o reino vegetal, né? Os 3 tipos de reino. Cada reino ele tem a sua especificação, ele tem o seu jeito, ele tem a sua forma de agir, de se multiplicar. Um leão que é da natureza, como o pastor Moisés falou, que Deus não veio só transformar o meu comportamento, mas veio mudar a minha essência, a minha natureza. Um leão, por exemplo, ele é de essência e de natureza animal. E uma pedra é de essência e natureza mineral. O leão pode todo dia deitar na pedra, afiar a unha na pedra, mas ele não consegue
gerar nada naquela pedra, porque eles são de naturezas diferentes, distintas. Então ele pode até se relacionar com aquela pedra todos os dias, na qual ele deita e afia as unhas, né, e se esfrega e tudo mais. Porém, é uma natureza diferente da dele. Então, o que acontece? Relacionamento é a junção de duas naturezas diferentes. Eu posso me relacionar com Moisés, posso me relacionar com a minha esposa, mas somos naturezas diferentes. A gente vai talvez aí num determinado momento não concordar com alguma coisa. Então, o relacionamento ele pode ser prejudicado em algum momento. Se o pastor Moisés brigar comigo, não quiser mais falar comigo, em algum momento o relacionamento pode ser prejudicado, né? E aí, já veio uma coisa na cabeça aqui, é piada interna, mas a gente comentou hoje um negócio interessante. E aí, o relacionamento ele pode um momento acabar. Relacionamentos eles começam e podem acabar. Mas comunhão não, comunhão ela tem um início, mas ela não tem um fim, porque a comunhão ela é a união de duas naturezas iguais. Ou seja, quando Jesus nos encontra, ele não muda. Jesus não está preocupado com o nosso comportamento, ele está preocupado em tirar a natureza adâmica de nós e colocar a natureza dele em nós. Amém. É o Cristo em nós, a esperança da glória. E aí quando Cristo passa a ser em nós, a nossa vida, a nossa natureza, a nossa essência passa a comungar, a ter comunhão com quem Deus é. Então eu posso pecar e Deus vai continuar me amando. Eu posso errar e Deus vai continuar me amando. Eu posso falhar e Deus vai continuar me amando. Aí eu posso me pedir perdão. Por quê? Porque nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, uma vez que estamos em Cristo. Comunhão com Ele em Cristo. Então a comunhão ela é a unidade de duas naturezas iguais. Então quando a gente se torna cristão de fato, um discípulo de fato de Jesus, a gente passa a ter a vida dele, a natureza dele, e passa a ter comunhão com ele. E comunhão, como eu disse, é a união, e repito, de duas naturezas iguais. Jesus orou isso em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu tenho comunhão contigo, como eu sou um contigo. E aí então a comunhão ela existe. Por que a ceia, a gente confunde talvez comer com comunhão? Porque a ceia é um ato de comer, né? Sim. Mas qual que é o simbolismo da ceia, né? É você metabolizar o alimento, né? Como o Dr. Drauzio Varela fala, você é o que você come. Sim. Porque quando você coloca alguma coisa e começa a mastigar, começa a degustar, suas papilas vão transformando aquele alimento em DNA dentro de você. Aquilo vai se juntar com o seu corpo, vai se tornar um com você. E ali, por isso que a ceia, o momento de comer da ceia é um momento de comunhão. Porque ali nós estamos dizendo que Cristo faz parte de nós. Ele é o nosso alimento. A gente se torna um com o que a gente come. Sim. Porque passa a fazer parte da nossa genética. Passa a fazer parte do nosso metabolismo. Uau. A gente passa a metabolizar o que a gente come. Então a gente comunga com o nosso alimento. Por isso que os judeus até hoje, né, a gente conversou sobre isso, né? Sim. Eles valorizam muito a questão da comida, de ter a proximidade com Deus e tudo mais, né? A gente fala um pouco sobre isso todas as vezes que a gente faz a ceia aqui, trazendo clareza sobre esse tempo, né? Ou seja, o que eles entendem? Que todo alimento consagrado, ele caracteriza aquele Deus, o Deus a qual aquele alimento foi consagrado se materializa. Então, quando ele ingere aquele alimento, ele faz o quê? Ele incorpora aquele Deus ele faz parte dele. E é muito interessante você falar isso, porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Então aquele que comer de mim, beber meu sangue, aquele nunca mais terá fome. E que fome é essa? Né? Eu acredito muito nessa questão da fome, do desejo de saciar-se. O ser humano ele anda, né, por aí perdido buscando o quê? Se saciar. Então ele vai em várias fontes. Por quê? Porque o desejo é um desejo de preenchimento, né? De buscar o preenchimento daquele vazio que tem dentro dele, né? Daquela lacuna
que na verdade vem do desejo. Uma coisa que eu quero que depois você fala depois disso, é como a igreja metodista entende isso, que eu achei interessante, que você falou sobre a graça liberada não só aos crentes, mas aqueles, isso traz para nós clareza sobre isso, porque existe algo, né? A gente vê que Jesus falou, não, deixai a mim todos os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, na inocência, a criança, ela não tem pecado, ela é pura e logo já tem, no caso, um lugar direto ao céu. Apesar de ter sido concebido em uma realidade pecadora, pecaminosa, ela não consegue sofrer a influência, né, externa de tudo isso. Então ela consegue viver plenamente aquilo que Deus é. Então, dentro desse contexto, a gente vê o quê? O ser humano buscando, numa busca desenfreada por ser saciado, né, de ser alimentado. Isso nos seus prazeres, então ela busca no prazer, ela busca em N coisas, religiões, na bebida, na droga e por aí vai. Por quê? Ficou uma lacuna que veio do quê? Do sopro divino de Deus, que deixou de ser cultivado nesse momento. Então, é bem interessante a gente entender o seguinte, que dentro desse vazio, há só um alimento que pode nos saciar e nos levar a um lugar de saciez mesmo, né? De estarmos plenos, cheios ali, completos, satisfeitos, na verdade, né? Com tudo isso. Por isso que Davi já dizia, o Senhor é meu pastor e em tudo eu sou satisfeito. Então, se a gente entrar nessa realidade, né, de que Jesus é o pão, que eu preciso todo dia me alimentar, através não só de uma forma legalista, não, eu preciso orar porque senão Deus vai me matar, eu preciso orar porque eu preciso manter minha fé, não preciso orar porque eu quero ingerir esse pão diário, eu quero estar ingerindo essa realidade, eu quero estar comendo esse pão, me alimentando dessa verdade. E aí o pastor Israel, a gente conversou hoje, ele falou sobre algo muito interessante, trazendo luz sobre qual a fundamentação, né, teológica da igreja metodista acerca daqueles que não entraram ainda, né, da atuação do Espírito naqueles que de algum modo, vamos falar aqui no evangeliquez, não aceitaram Jesus, não é isso, né? E ele vai trazer um pouco disso para a gente também, para a gente poder entender um pouquinho das coisas que Deus vai fazendo. Sobre essa questão do Espírito Santo, a gente estava conversando sobre o Espírito Santo, né? Que algumas denominações elas entendem que o Espírito Santo ele passa a só ter um contato com a pessoa após ela se converter, né? Algumas denominações afirmam isso. Outras denominações afirmam que o Espírito Santo só passa a se relacionar com a pessoa depois do batismo com ele, né? Então, nós metodistas, na nossa doutrina, nós cremos que, pela graça de Deus, essa graça faz a gente viver o Espírito Santo em 3 fases: a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. O que é essa graça preveniente? É que antes de eu aceitar Jesus, de eu me converter, de eu me arrepender dos meus maus caminhos, da minha velha natureza, da minha velha vida, o Espírito Santo ele já está, de alguma forma, me influenciando, já está, de alguma forma, ministrando a minha vida, de alguma forma. E aí pode ser algo que eu ouvi de alguém, algo que alguém da minha família me disse, algo que eu vi nas redes sociais. De alguma forma o Espírito Santo já começou a semear algo na minha vida, né? Trazer, como eu disse, como nós falamos, trazer essa consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente chama isso de graça preveniente, é o amor de Deus de alguma forma tentando nos atrair, como se fosse um imã, né? Por mais longe que a gente esteja. E após a gente então ter esse primeiro contato, a conversão ela vai existir, né? E quando ela existe de fato, a gente é justificado por essa graça.
E depois que essa graça nos justifica, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós para nos santificar. É um processo de santificação que está lá em Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação. Então é um processo, né? Sem a qual ninguém verá a Deus. Então a gente entende como metodista que o Espírito Santo ele está atuando em toda a humanidade, né? Só que nem toda a humanidade consegue de fato sentir essa atração por causa da dureza do coração, por causa talvez da profundidade do lamaçal de pecado. Mas o Espírito Santo ele está atuando, nós cremos assim, ele está atuando de uma forma preveniente, né? uma forma, porque de fato você vai ver que Paulo escreve para Timóteo que Deus não quer que ninguém se perca, né? Pedro vai dizer isso também. Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se convertam, todos cheguem ao pleno conhecimento. Só que a dureza do coração, né? A iniquidade, a falta do amor e tudo mais vai fazendo com que as pessoas não percebam essa graça de Deus sobre elas, né? Isso é tão assim, interessante você falar isso, porque é o seguinte, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence. Sim. Né? Ele tem esse papel fundamental no convencimento. E o que muita gente confunde é que esse convencimento, ou seja, quando o Espírito Santo te convence, ele vem com veemência e te transforma, né? A gente fala sobre a graça irresistível de Deus, né? De que e a gente precisa entender isso a fundo, né? Mas quando o Espírito Santo ele vem sobre você, ele te traz o start acerca do seu erro. Ele gera no ser humano o quê? A consciência do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então ele te traz essa consciência pecaminosa. Agora, existe algo que é o quê? Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, orgulhoso. Está entendendo? Os arrogantes. Mas dá graça ao humilde. Quem é humilde? Quem é o soberbo? O soberbo é esse que é convencido pelo Espírito. Quantas vezes? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca aqui dos homens? Quem nunca? Que está lá numa discussão com a sua esposa, casado, lógico, né? Está ali com a discussão com a sua esposa e a sua esposa fala algo e pum, você fala, estou errado. Mas naquele momento você não dá o braço a torcer. Quer ser feliz, não tem razão. Você justifica, tá entendendo? Você justifica. Você vai lá, não, mas é não sei o que e tal, e começa a trazer argumentações, né? Para essa discussão, para quê? Para não dar o braço a torcer, mas você foi convencido do erro. Você foi convencido de que você está errado. A argumentação dela veio de forma clara, trazendo luz sobre o nosso erro, mas eu resisti, eu fui lá e falei, não, verdade, eu reconheço, eu errei. Muito difícil. Agora existe esse orgulho, que nos faz o quê? Resistir também a esse convencimento diário do Espírito. E Jesus ele trabalha essa questão muito forte da humildade, né, nas bem-aventuranças. Ele coloca lá, bem-aventurados, pobres e humildes de espírito. E quando Jesus coloca ali a palavra pobre e humilde, é aquele que reconhece sua total dependência. É aquele que reconhece que não consegue viver sem Deus. Esse é bem-aventurado. Esse carrega o céu dentro de si. Uau. Né? E é porque o problema do soberbo não é com o diabo, não é com as pessoas, não é nem com ele mesmo, é com o próprio Deus, porque Deus o resiste. Sim. Né? O problema do soberbo é com o próprio Deus. Então, Jesus fala, ó, feliz ou mais que feliz, ou aquele que porta o céu dentro de si, é aquele e aquela que reconhece sua mendicância espiritual. Né? Tem muita gente aí se achando autossuficiente. Eu não preciso de igreja, eu preciso de terapia. Eu não preciso de igreja, eu preciso do coach. Eu não preciso de Deus, eu preciso só autodeterminar, me autoajudar, me autoestabelecer. E esses são os soberbos de espírito. Quando nós reconhecemos que por mais capacidades, habilidades que venhamos ter,
somos totalmente mendigos espiritualmente. Uau. Somos totalmente dependentes de algo maior que nós. É a criatura que precisa do seu Criador. É a criatura que precisa daquele que tem todo o poder, né? E que alguns até reconhecem, mas chamam de universo, chamam de qualquer outro nome. Mas eu creio que já está sendo tocado pelo Espírito para entender que existe algo maior do que si mesmo, do que si próprio. Essa coisa que você fala fica muito clara no quê? Na visita, né, na revelação de Deus a Pedro em relação a Cornélio. Uau, eu ia falar sobre isso. Tá Tem entendendo? a base bíblica, né? Que é isso aí, então... Pedro chegou atrasado, o Espírito Santo chegou antes. E ele traz lá, ó, peraí, então... E assim, uma coisa interessante que você pode ver, desde da civilização mais distante, mais isolada, existe uma consciência que existe um Deus no céu. O Deus desconhecido. O né? Deus desconhecido, tá entendendo? Então, dentro dessa consciência, e é por isso que a gente precisa entender algumas coisas, né? A gente já vê, e por que evangelizar se Deus então já justamente com essa intencionalidade, a mesma intencionalidade que faz Pedro ter a visão, né, do lençol descendo, e Deus falando, ó, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Então, vá até na casa de Cornélio. Enquanto Cornélio está lá, Deus já falou com Cornélio, o Espírito Santo já falou com Cornélio, ó, virá um homem, então prepara. Não entende nada, né? Não entende nada, já está tudo trabalhado. Então, o Espírito Santo já pairava ali, trazendo sobre o quê? Aqueles que de alguma maneira, né, estão com os seus corações, existe esse anseio por Deus, existe esse desejo de encontrar Deus, existe dentro deles essa chama, que é um start, o convencimento, e esses a quem não resiste a essa graça. E aí o que? O Espírito Santo vai lá e traz clareza, olha, esse é o caminho. Uma das coisas que é fantástica nessa graça preveniente, né, que Deus sempre vem antes, é justamente o que você falou, é a cruz vindo antes daquele que prega, é a cruz vindo antes daquele que evangeliza, é a cruz. Eu aprendi algo fantástico com um testemunho de Jeová, né? Eu morava num prédio, eu já moro em casa, mas lá na Baixada eu morava num prédio, e o meu porteiro da noite, ele era testemunho de Jeová, e eu ouvi uma coisa que me marcou muito. Eu estava conversando com ele, ele estava me explicando por que os testemunhos de Jeová são tão insistentes em bater na porta e tudo mais, tal. E ouvindo ele me falou uma coisa, que me marcou muito. Não é só porque eles são chatos, não. Tem mais. Marcou muito, ele falou assim, Senhor Israel, se nós não evangelizarmos, né, porque eles se autodenominam cristãos, né? Se nós não evangelizarmos, se nós não falarmos de Jeová, o macumbeiro vai falar, vai levar a pessoa, o budista vai levar a pessoa, e aí qualquer outra religião vai levar a pessoa. Nós temos que falar de Jeová, não dá para parar de falar de Jeová e tudo mais. E aí o que eu entendi no meu espírito com isso, né? Quando eu era presbiteriano, por causa da predestinação, a gente crê que alguns são predestinados para ser salvo e outros são predestinados para a perdição, né? Não vão aceitar essa graça divina. Mas como metodista eu entendi que a graça preveniente, o Espírito Santo, ele convence, porém ele também usa os seus instrumentos, a instrumentalidade humana. Sim. Por quê? Porque embora a transformação seja dele, o papel da transformação seja dele, o papel do serviço é nosso, o papel do amar é nosso, né? Então a parte pior ficou com ele, a transformação, a mais difícil, né? Sim. Mas a mais fácil ficou com a gente, o servir e o amar. Então nós entendemos que, embora o papel dele seja convencer, o nosso papel é ser o instrumento da graça dele, através do serviço e do amor, porque temos o ministério da reconciliação. E aí, só para finalizar essa questão, porque eu tinha dúvidas, porque eu vim do berço presbiteriano, para que evangelizar? Para que falar do amor de Deus? Se é o Espírito Santo que convence. Cara, eu não vou conseguir convencer ninguém. Para que eu vou? Então eu vou nem perder tempo.
né? Então eu tinha essas questões na minha cabeça, e talvez alguém que nos assiste também tenha. Sim. Né? Então, eu entendo que o quê? Existe um convencimento também de outras religiões, Sim. que é fora da atuação e da influência do Espírito Santo. E se nós ficarmos passivos, o engano tomará conta, a corrupção tomará conta. Então a igreja ela precisa manifestar Cristo, né? Por isso que Paulo escreve lá em Romanos, né, que a criação aí ele coloca bem claro lá, que é aquela que não é a nova criação, é a criação que precisa se tornar nova, né? Está aguardando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que se tornaram novas criaturas. Então nem todo mundo é filho de Deus, né? Todos são criaturas de Deus, mas aqueles que creem em Jesus Cristo, a este lhes deu autoridade para se tornarem filhos, e a esses têm o poder do Espírito Santo para trabalhar em cooperação com o Espírito Santo. Sim. No resgate do mundo, no ministério da reconciliação. E, ó, isso é tão interessante você falar pelo seguinte: quando a gente trabalha essa questão extrema, né, o radicalismo calvinista, ou seja, que leva alguns a essa consciência, não preciso nem evangelizar, né? Me preocupa o seguinte, e você vai me entender, eu acabo trazendo uma realidade de um Deus inseguro. Não sei se você consegue me entender. Sim. Um Deus que, assim, igual eu já vi falando, não, mas então quer dizer que o homem tem o direito, o homem tem o poder de dar destino à sua vida, onde está a soberania de Deus em todas as coisas. Então, Deus, ele faz as coisas porque ele é soberano e tal. Mas a gente tem que entender que Deus não é esse cara com um problema de alma. Deus não é um cara inseguro igual a gente, tá entendendo? Ele deu o caminho, ele trouxe um espírito de convencimento, ele trouxe um espírito de sabedoria e revelação que revela o Cristo, que traz um anseio, mas ele não tem problema, ele não vai ficar ali falando, não, peraí que eu vou agora, peraí, você não vai se converter? Peraí que eu vou te mostrar. Então a gente tem tanto esse lado extremo desse calvinismo radical que gera esse tipo de Deus inseguro, quanto do lado pentecostal também, extremo pentecostal, que também olha para o cara e fala, você está sofrendo, cara, porque Deus vai te mostrar que ele é Deus. Deus não precisa mostrar que ele é Deus. Pela dor ou vem pelo amor, né? Tá entendendo? Ele está seguro em quem ele... Não, amigão, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou seguro aqui, viu? Eu sei quem eu sou, eu não tenho problema nenhum com a minha alma aqui. Eu não preciso evidenciar quem eu sou para mostrar para você quem eu sou. Não, eu quero me revelar a você por amor. Eu quero que você me conheça e não só que você reconheça que eu sou Deus. E foi o que nós conversamos, né? Hoje. Sim. Lá, né? Que embora a gente possa ser cristão, se nós não tivermos a revelação de quem Jesus Cristo é, a iluminação de quem Jesus Cristo é, também estaremos na ignorância. Sim. Né? E aí a gente vai acabar amando mais o nosso ministério, amando mais o que a gente faz na igreja, do que de fato amando quem Deus é. Né? E eu achei fantástico, eu aprendi isso com você, inclusive, de a gente entender que de fato nós temos que servir a Deus por amar. Porque em Deus o nosso trabalho não é vão. Mas se for em nós, vai gerar cansaço. Gera fadiga. Agora, se for no amor de Deus e pelo amor a Deus e por entendermos que Ele nos amou primeiro, a gente vai entender que o fardo é leve. Isso. E eu vejo muito que, voltando um pouquinho, né? Voltando um pouquinho aqui, a questão do que você falou, né? A gente está falando aqui sobre esse espírito, né? A graça preveniente. Então, se a gente tem a graça preveniente, a gente vai ver um Espírito Santo que paira, né? O Espírito Santo que está ali. O mesmo Espírito que estava pairando sobre as águas, quando a terra estava sem forma e vazia, né? A ideia é que ele entre, mas por enquanto ele paira, nos convencendo, trazendo a sua realidade. E um erro nosso é reduzir essa vida com o Espírito em um evento. Ou seja, é o batismo. Qual é o batismo? Porque na nossa cabeça,
como o batismo nas águas é um evento, porque acaba sendo um evento, mas a gente não entende a totalidade do propósito de Deus no batismo, né? A gente está vendo ali o final das coisas. A Bíblia diz que Deus faz tudo e começa fazendo o final das coisas. Então, ele já mostra ali qual que é a realidade que nós temos que viver. É igual a história da peneira. Lembra da história da peneira? Muito conhecida. Como você quer ser cheio do Espírito Santo? Né? Aí o mestre vai lá e fala para ele, ó, pega aquela peneira e vai lá na água, vai lá no rio. Só sai de lá quando essa peneira estiver cheia. E aí ele vem e fala, mestre, impossível. Porque quando a peneira está dentro da água, ela está cheia, mas quando eu tiro, ela esvazia. Aí o mestre fala, esse é o segredo, você precisa viver submerso, imerso. E a palavra batismo, né, na cultura hebraica é o quê? É a imersão, não é o sepultamento somente, é o mergulhar, é o viver imerso, está ali, né? Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente pega, né, e tem o quê? A gente tem o rio de Deus, né? E a gente está aqui na margem, certo? A gente está aqui na margem. E aqui é o rio de Deus, que é Deus, na sua grandeza, na trindade, o Deus triuno, Deus, Espírito Santo, Jesus, está todo mundo aqui, certo? Então, qual que é a ideia de Deus? É trazer, não só você que te mergulha e te leva, traz de novo a essa realidade, não, mas fazer com que você caminhe sobre isso, andando até que você esteja, de fato, mergulhado. O Ezequiel 47, né? É isso aí. Então a gente transformou o batismo no Espírito Santo também em um evento e não num caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Está entendendo? É o processo. Eu sou aquele que ativa em você o desejo de caminhar todos os dias, de andar todos os dias até a estatura de varão perfeito. Então a ideia de Deus é tirar você dessa margem, certo? Tira você da margem e te leva para onde? Te leva para o fundo, né? Esse cabeção aqui. Entendeu? Te traz aqui, cabeção. Você ficar mergulhado no rio de Deus, na realidade de Deus, imerso nisso. Essa é a ideia do batismo. Então é um caminhar. Você está aqui, você vai andando e vai mergulhando. Vai ter dia que a água vai estar aqui na canela e aí por aí vai. Então a gente precisa entender que o batismo não é um evento. O batismo é algo que todos os dias eu vou me aprofundando isso na questão, por isso que a Bíblia diz, imergindo-os na realidade de quem é o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o conceito de batismo. E quando nós estamos nesse lugar, nós estamos plenamente reconciliados com quem Deus é e cientes de quem nós somos nele, para poder de fato viver um ministério profícuo, viver um ministério frutífero, viver uma vida com Deus, não de resultados apenas, né? Que a gente vira crente, a gente quer ter os resultados, mas uma vida que agrade a Deus, que ame a Deus e que não quer sair da presença dele. É que nem você falou, muitas vezes eu também me confundi algo, pastorzão, que eu ficava assim, cara, eu preciso me alimentar de Deus, mas a Bíblia fala que aquele que já se alimentou dele nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Amós estava predizendo lá, ó, Amós 3, se eu não me engano, né? Eis que virá fome, e não fome de pão, eis que Deus enviará sede, né? Não de água, né? Mas pela palavra, pelo poder, pela presença de Deus, e isso se cumpre em Jesus. O problema é que a gente tem uma grande dificuldade de entender que Jesus não está em conta-gota dentro de nós. A igreja, eu não vou para a igreja para me alimentar de Cristo, não, ele já me saciou. Eu vou para a igreja para lembrar que ele já fez isso. Sim. Eu vou para a igreja para entender que ele já me saciou, ele já me satisfez. Então a gente não entra na igreja para cultuar a Deus por mérito nosso. Olha, hoje eu jejuei, papai. Então eu estou aqui, vou pregar porque eu jejuei hoje. Não.
A gente vem para a igreja e a gente se apresenta pelo nosso representante, que é Jesus. Sim. Pai, eu estou aqui porque eu trouxe o Cristo que habita em mim como um sacrifício para apresentar a Ti. Porque além de sacerdote, Ele também foi o sacrifício. Então qual é a oferta que nós entregamos viva para Deus? É a nossa vida nele. Nossa vida consciente de que Ele vive em nós. Sim. Esse é o sacrifício vivo. Ele é o Cristo vivo em nós. A gente pensa, eu durante muitos anos da minha vida, eu tenho fome de Deus. Cara, tem vezes que não dá vontade de ler Bíblia. Tem vezes que não dá vontade de orar. Mas quando eu entendo que o Cristo que habita em mim, Ele já me satisfez, já me trouxe toda a plenitude, e eu me rendo a essa vida, não é mérito meu, não é o que eu faço, não é poder meu. O que acontece? Eu oro simplesmente para ter comunhão. Eu me alimento da palavra, não porque eu estou com fome, mas para ter comunhão, porque ela me leva à consciência de que Ele está vivo em mim. Eu oro porque eu tenho a consciência de que Ele está vivo em mim. Até as nossas orações vão mudar. Sim. Até o nosso jeito de ler a Bíblia vai mudar. E aí que está a beleza da nova aliança, que a gente já conversou também lá. Êxodo capítulo 20, verso 5 vai dizer que Deus, Ele se lembrará da iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Era o Deus que lembrava do pecado. Aí a nova aliança vem, e a nova aliança não tem nada a ver com a gente e Deus, é Deus e Cristo. Quando a gente está em Cristo, a gente faz parte dessa aliança. Porque o descendente de Abraão não somos nós, é Cristo. Gálatas vai deixar lá, ele e o seu descendente, que é Cristo, a saber, Cristo. Então, quando a gente está em comunhão com Ele, a gente acaba participando dessa nova aliança. E aí há 4 cláusulas dessa aliança. E uma dessas cláusulas é que Ele nos dará um novo coração. Jeremias 31 vai falar isso, e Hebreus vai lembrar isso. E Ele também vai não se lembrar mais dos nossos pecados. Porque um Deus que lembra é um Deus que opera juízo. É um Deus que castiga até a 4ª iniquidade. Então, quando Cristo está em mim, eu entendo que o quê? Embora eu peque por acidente, eu não sou um pecador, eu sou um santo. Sim. Então, eu não estou lutando contra o pecado. Eu tenho que lutar na minha consciência para não esquecer quem eu sou nele. Sim. Santo. Então, o que acontece? Deus, então, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então, nenhum pecado nosso, depois que estamos em Cristo, fere Deus, porque nós estamos em comunhão com Ele. Quando Deus olha para a cruz de Cristo, Ele viu a gente em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Vendo essa realidade transformadora. Isso. Dia após dia, tendo a convicção de que chegaram nesse lugar. Por que eu falei sobre isso, para me encerrar aqui? Porque durante muito tempo eu ficava assim, Israel, eu preciso orar para não pecar, eu preciso ler Bíblia para não pecar, eu preciso ler Bíblia para me santificar, eu preciso ler Bíblia porque senão o pecado vai me pegar, senão o pecado vai me engolir, o mundo vai me engolir, E esse medo, então fazia pelo medo e não pela comunhão. Eu fazia pelo medo de errar, de falhar, e não pela comunhão. Então, isso perde o sentido, do que Deus fez em Cristo por mim. Então, quando eu vou para Cristo hoje, eu vou porque eu tenho comunhão. Isso não traz a revelação do amor, né? Isso. Porque se isso traz só o desejo, a gente mostra, na verdade, um Deus que tem o desejo de ser reconhecido, como se Ele tivesse problema de identidade. Mas a intenção de Deus é essa, porque se Ele de fato tivesse só o desejo de ser reconhecido, o que Ele faria? Ele traria, sobre o povo, mais uma vez, um rei poderoso, mostrando o seu poder. Davi 2, trazendo todo o seu poder, toda a sua... Não, mas Ele quis o quê? Quebrar um muro, trazer sobre o homem uma nova realidade, uma nova natureza, trazendo eles a consciência, o desejo, a oportunidade de participarmos da natureza divina, Então, na verdade, o que a gente confunde é que as nossas boas obras, elas vão refletir um lugar de acesso ao Pai, e não de que nós fomos alcançados sem merecimento algum para as boas obras.
como efeito de gratidão, eu faço, como efeito do conhecimento do amor que dele foi despejado, né, na cruz, que por ele, na verdade, foi despejado na cruz, de se esvaziar de fato de quem ele é, né, de toda a sua natureza, de todo o seu poder, mesmo carregando em forma humana. Porque o poder criativo de Deus estava evidente quando ele cospe no chão e faz uma bola. Por quê? Ele voltou lá atrás, velho. Ele, opa, meu pai, eu já sei, você não tem. E esse cego, velho, não sei se você já leu sobre isso, mas alguns teólogos, os mais respeitados, dizem que esse cara, ele não tinha o globo ocular. Ele não era um cego, simplesmente. Então Jesus não fez uma lâmina e passou. Fez um globo. Ele fez o globo. Ele fez 2 globos, como no princípio. Colocou sobre ele e falou, vai lá e lava. Está entendendo? E era tão puro, verdadeiro, que ele viu que o homem, primeiro, como árvores. Está entendendo? Então Jesus fala, volta lá e lava de novo. Está entendendo? E aí, quando ele volta, ele, agora eu enxergo claramente. Não é que Jesus errou. Ele trouxe o conceito de fato de como nós somos. Porque Jesus disse que aquele que crê em Deus, a palavra, já Davi falando sobre isso, que aquele que medita, aquele que tem prazer na lei, não é aquele que tem medo, que tem receio, que tem medo do juízo. Não, aquele que tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, é como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Então, dentro dessa construção, a gente precisa entender justamente essa construção de Deus na questão de comungar, de trazer em nós a natureza divina, entendendo que ele não tem problema de autoestima, ele não tem problema nenhum, né, com o complexo de inferioridade, com a necessidade de mostrar o seu poder. Não, ele sabe bem quem ele é. E é isso que nós precisamos entender. Agora é a gente que precisa saber quem a gente é nele. É justamente. Então, Paulo Borges fala algo que eu acho interessante. Nós não somos seres humanos tentando ser divinos. Isso precede a queda. Quando nós somos seres humanos e buscamos o reconhecimento como divindade, como um ser divino, ou seja, que a gente quer que as pessoas nos reverenciem, que as pessoas reconheçam todo o poder que há em nós e tudo mais que a gente já viu por aí de pataquada, né? Na caminhada, não, Deus vai mostrar para você que eu sou homem de Deus. Deus olha e fala, rapaz, você não sabe, mas nem eu tenho essa necessidade. Você acha que eu vou mesmo fazer isso aí? Então, querendo ou não, quem perde não conhecer a Deus é o indivíduo que não quer conhecer, não é Deus. Então, não tem problema de autoestima. Então, quando nessa construção que a gente está falando justamente sobre esse lugar de comunhão, de intimidade, caminharmos com Ele, de vivermos essa vida unida com toda essa realidade, nós precisamos ter a consciência de que nós somos seres divinos, carregados de toda a essência do céu, porque é o que 2 Pedro vai falar, temos a oportunidade de trazer a natureza divina em nós, mas se esforçando para quê? Para ser humano. Eu na igreja metodista já disse muito isso. Nós não somos divinos, porém portamos a divindade. E a divindade que a gente porta, que a gente carrega, ela que vai mudando a nossa essência, mudando a nossa natureza, para sermos a imagem e semelhança de Deus, né? E esse processo vai nos levar à estatura de Cristo, né? O Felipe faz uma pergunta aqui. Se nossos pecados são esquecidos a partir da nova aliança em Cristo Jesus, quem não se torna um com Cristo está sob a antiga aliança, onde ocorre o juízo. Isso mesmo. É justamente isso, Felipe. É isso mesmo. É isso mesmo. O Rubens aqui falou algo, eu não entendi direito. Ele falou, pastor, mas seria um amadurecer em Cristo, um amadurecimento? Eu estava falando justamente sobre essa questão
relacional, nesse desenvolvimento, né, do desenvolver. Porque a comunhão, ela vai gerar em nós o huios de Deus. Né? Existem 3 níveis de filiação, né? João vai dizer isso: filhinhos, eu vos escrevo porque sois assim, jovens, eu vos escrevo porque sois assados, pais, eu vos escrevo porque... Mas são 3 níveis de filiação, né? É o teknion no grego, e o huios. O huios é o filho maduro. O que é a manifestação daquele que tem comunhão plena, que entende a comunhão plena com Deus? É você viver sendo quem você é, mas as pessoas olhando para você e vendo Cristo. Porque o seu jeito de andar, seu jeito de falar vai refletir Cristo. A maturidade, então, não é o tanto de Bíblia que eu conheço, mas é o tanto de Cristo que as pessoas enxergam em mim. Sim. Aquilo, eu não sei, já deve ter acontecido isso com um monte de gente, né? Nossa, você tem um brilho diferente, você tem uma luz diferente, você tem uma aura diferente, né? E aí a gente tem a oportunidade de dizer, não é aura, é Cristo. Que você enxerga em mim é Cristo, né? Porque assim, Cristo agora, a gente fala assim, uma vez um jovem falou assim, Deus não existe. Eu falei, Deus existe, e agora ele tem cor, tem cheiro, tem tamanhos diferentes para cada gosto. Como assim? Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em tal. Então Deus agora ele tem forma, né? A Bíblia fala que Deus é espírito, mas agora ele tem forma, porque o espírito dele habita plenamente, né? A gente vê lá que a plenitude de Deus habitou em Cristo plenamente. E se Cristo habita em nós, essa plenitude também está totalmente em nós. O problema é que a gente pensa que a gente está incompleto. A gente pensa que a gente está em download. A gente pensa que a gente está... que o cristianismo é o conta-gota. Quanto mais eu oro, mais cheio de Cristo eu fico. Não, a gente precisa começar a acreditar que Cristo habita em nós de uma forma poderosa, que Ele não está incompleto, né? Quem precisa entender essa completude somos nós, né? Então aí eu não vou pecar, eu não vou querer pecar, não vou ter amor pelo pecado, porque eu entendo que se eu pecar, eu estou levando o Cristo que habita em mim a pecar também. Sim. Então, aí a gente precisa entender isso, trazer maturidade, por quê? Porque a gente vai ver na questão da graça salvífica, né, que te alcançou, da fé salvífica, e a gente vai ver o desenvolvimento dessa salvação, ou seja, essa graça que nos alcança e nos santifica dia após dia, é o caminho da santificação. Preveniente é o filhinho, né, que está aprendendo, o neófito que a Bíblia fala, né? Sim. Justificadora já é o adolescente, que é aquele que já entende mais algo sobre quem Cristo é, né? E já pode falar também sobre quem Cristo é. E o maduro é aquele que já reflete Cristo, né? A Bíblia fala que, 1 João, se não me engano, capítulo 3, verso 17, que nós não vamos ser como Cristo é, nós já somos como Ele é. 1 João, capítulo 3, verso 17, assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. A gente precisa começar a acreditar nisso. Isso é maturidade. E à medida que eu tomo isso por revelação, eu vou andando conforme a minha posição em Cristo, né? Então, porque assim, o pecado na nossa vida a gente sempre fala, é acidente. Mas a partir do momento que eu falo assim, caramba, se eu pecar, eu vou estar levando o Cristo que habita em mim a pecar também, a gente vai pensar 3 vezes antes de pecar. Nem por acidente a gente vai querer pecar. Né? A gente vai ter uma consciência, né? Sim. Porque uma coisa que serve o sangue de Jesus é para purificar a nossa consciência. Hebreus vai dizer isso, capítulo 9. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é a nossa vida. Sim. O que importa não é a minha vida. O que importa é a vida que agora eu carrego. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E dentro dessa construção, será que é por isso então que Paulo ele traz luz aos Filipenses no capítulo 2, dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Porque talvez essa consciência possa levar outros a querer, por usurpação, tomar o lugar de Deus. Ou seja, o direito, né, de ser honrado, que a gente acabou de falar. A gente vê hoje uma geração de líderes que buscam ser adorados, velho. Que buscam a veneração, né, que não levantam, o discurso. Isso é algo que de alguma maneira me consome bastante, que é o quê?
é o discurso sobre reino. Semideuses, né? Mas o trabalho todo é sobre a evidência do eu e do meu plano. Então eu uso Deus como investidor do meu plano de carreira, do meu projeto pessoal de ser evidenciado, né, de aparecer. Daí uma das coisas que o maduro faz é reconhecer que ele cresça e que eu diminua. João, sem ter o Espírito Santo, ele teve essa revelação, né? João não tinha o Espírito Santo estava só sobre Jesus, né? Mas João, ele tinha uma comunhão com Deus a ponto de Deus revelar coisas para ele, né? A ponto dele ver que Jesus era o Cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo, a ponto dele, a gente lê a Bíblia, mas só João ouviu aquela voz. Sim. Só João viu a pomba. Hoje todo mundo lê lá, mas só ele teve isso, porque ele tinha uma comunhão com Deus, né? Mas ele ainda não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava sobre a humanidade. Pairava, né? Pairava. E aí o Espírito Santo que pairava desceu com plenitude sobre Jesus. Uau. Então, a gente entende, João teve essa revelação, mas é uma revelação de quem é maduro na comunhão. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Uau. A Mônica escreveu um comentário aqui. Quando entendemos que Jesus é um gentleman, né, um cara gentil, não é um abusador dos nossos medos, temos prazer na comunhão e ele satisfação no que somos nele perante a sua majestade. Que é justamente esse conceito, né? A gente cresceu muito, né, principalmente em um passado recente, ouvindo sobre esse Deus que parecia um sadomasoquista, que tinha prazer no sofrimento do ser humano, que estava ali pronto, como aquele pai desequilibrado, esperando o filho dar uma errada e padecer o chicote, para chicotear, né? E essa consciência desse coração de Jesus, em ser não só esse cara gentil, né? Mas de ser a expressão exata do amor. Nesse amor que se sacrifica, se doa. A gente, Moisés, entende o seguinte: Deus, ele é amor e justiça. Isso virou um dito popular e é uma verdade. E a justiça, ela cobra, a justiça lembra, né? A justiça não age com misericórdia. A justiça, ela age de maneira justa, não com misericórdia. Na nova aliança, então, daqueles que estão na nova aliança, Deus não se lembra, então ele não age com justiça, mas ele age com amor, porque o amor satisfez a justiça dele. Então o que acontece? Nós nos tornamos justos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 3, se eu não me engano, vai dizer isso. Em Cristo nós fomos justos e justificados. Então agora eu sou justiça de Deus, você é justiça de Deus. Porque a justiça habita em nós, não pelo que a gente faz. A gente não fez nada para merecer isso. Mas o amor de Cristo na cruz nos tornou justos. Sim. Porém, a justiça de Deus para aqueles que não aceitam o sacrifício do Filho, depois se tornará juízo. Né? Que aí, no caso, e aí, você pode chamar Deus de carrasco, de pai violento, o que você quiser, mas se você não tiver aceitado o sacrifício e se arrependido da sua velha natureza, Deus, ele vai exercer justiça. Sim. E aí como ele vai fazer isso, só Deus sabe. E agora a nós que erramos, quando erramos, dentro da nova aliança, nós somos corrigidos, e correção é diferente de juízo, né? Aí ele corrige a quem ele ama. Então aí entra naquilo que a gente falou no começo da aula, né? Que é aos falsos, o desprezo, o joio, né? Corta. Aos verdadeiros manchados no seu caráter, o fogo para refinar. Isso. E aos remanescentes, porção maior, revelação, mais sabedoria. Ao que tem, será lhe dado mais. Ao que não tem, até o que tem, ele será tirado.
Então, eu acredito muito nisso que nós estamos, nesse lugar que nós estamos entrando em Deus, né? Hoje, de sair desse lugar aonde nós somos seres humanos tentando ser divinos, né? Buscando esse reconhecimento, né? Da divindade, né? E entendendo que somos seres carregados de toda a revelação de Deus, de toda a natureza divina, de tudo aquilo que Deus é, mas se esforçando todos os dias para ser humano. Está entendendo? Que foi o que Jesus fez. Foi o esforço dele, né? Ele abandonou toda a glória, toda a riqueza em glória para se tornar como nós. Existe uma riqueza em ser humano e reconhecer a grandeza de Cristo, o Cristo em nós. Isso gera esperança e peso de glória, né? E a gente, alguns podem confundir humanidade, ser humano, com humanismo, que são coisas diferentes, né? Então, esse conceito humanista é onde evidencia o prazer, o ser humano, né? Coloca o humano no centro e não Cristo, né? É a natureza antropocêntrica, né? Que põe o homem no centro em luta com uma natureza cristocêntrica, onde Deus é o centro de tudo. A natureza de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus, né? É tudo isso. Então, é lógico que nessa construção, eu acho que precisa ficar evidente o seguinte: como a gente falou, existem níveis de amadurecimento. Amém? Então, não ache você, porque isso pode trazer a conotação do seguinte, de que de repente você é um condenado. Por quê? Porque você ainda erra, você ainda cai, você ainda peca, né? Então, você ainda reage humanamente a sensações, a provocações, a problemas que são, às vezes, coisas que nós passamos, que nós somos submetidos inerente ao nosso comportamento, né? No chão da vida, né? Então, me veio hoje uma frase na hora que eu estava dirigindo, porque às vezes a gente confunde esse ato de estourar, de ficar nervoso, com falta de amor. Tá entendendo? Quem é amor e quem ama não é passivo de reações, de nervosismo, de repente trazer de explosões, né? Não. Igual você, quantas vezes você amando seu filho, amando sua filha no caso, você não teve momentos em que enérgicos, onde você gritou, onde você falou mais, entendeu? Mas isso eliminou o seu... Não. Né? Então, o esbravejar, o ter esse tipo de reações mais, né, de forma mais... não mostra que você não ama. Então, a gente confunde muito isso. Como que alguém que ama pode falar desse jeito? Como alguém que ama pode falar não sei o quê? Não, a gente ama. E o amor faz o quê? Mantém a relação. Amém? Entende isso? Eu mantenho a comunhão, o relacionamento com o outro. Por quê? Porque eu tenho amor. Independente do que o outro fez, independente do que o outro gerou, se eu estou em Cristo e Ele é amor, e Ele busca que nós sejamos um, e não importa o que o outro faça. Eu posso bravejar com ele, eu posso descer o chicote, como Jesus fez no templo. Mas não pecai-vos. Mas Jesus não cortou a relação com ninguém. Eu acho que o iramos, mas não pecavos, acho que entra nisso. Porque às vezes você dá uma chicotada, né? Mas você não corta a relação. A comunhão faz a gente entender justamente isso, pastorzão. A comunhão faz entender que mesmo que às vezes eu ajo de forma enérgica com você, ou até perca a cabeça com você, eu estou perdendo a cabeça comigo também. Sim. Porque somos um. É isso. Então, o mal que eu desejo para você, eu não posso desejar, porque eu também estou desejando para mim. Né? Então, até a forma da gente lidar uns com os outros acaba mudando também. Né? A gente entende que um dos princípios que talvez mais hoje me tira do eixo é a falta de maturidade de muitos cristãos, é a falta de entendimento de muitos cristãos.
Principalmente os que estão junto comigo no meu rebanho lá na praia. Mas tem hora também que eu me pego assim. Caramba, olha, cara, fui maturo nisso. Fui maturo nesse pensamento, fui maturo nessa ação, não fui efetivo nessa palavra, né? Então a gente entende que tá bom para todo mundo, mas ao mesmo tempo que tá bom para todo mundo, a gente entende que a gente está todo mundo no mesmo barco. Sim. Porque a comunhão nos faz um. Sim. Né? Então, se eu brigo com você, eu estou brigando comigo. É isso. Né? Então a gente entende que a comunhão ela nos leva a níveis de entendimento mais profundos. Que comunhão não é comer junto. Né? Isso é confraternização. Então, comunhão é quando eu me disponho, né, a ter algo comum com você. A Bíblia diz que estavam todos juntos. Tinham tudo em comum. Se fosse comunhão, estar juntos, ele não seria redundante. Partir do Lucas pão não seria. E comunhão. É isso, né? Entendeu? Então, estavam juntos e tinham tudo em comum. E é isso. E aí o crescimento orgânico, a transformação, ela acontece. E os ministérios são ativos, né? Na comunhão. E é justamente esse lugar, é justamente essa consciência, é justamente essa verdade que a gente precisa, né, estabelecer, viver. É esse lugar aonde a verdade do Cristo é evidenciada nas nossas atitudes, começando não só de toda a perfeição litúrgica, de toda a perfeição, né, da tradição, que a gente precisa entender que é necessário, né, os credos, a tradição, que são aquilo que vão nos levar, vão nos, né, alinhar toda a Bíblia para um caminho só, ou seja, para Deus, né? Dentro disso a gente precisa entender que há em nós uma verdade na vida prática, né? Algo que a gente precisa trazer todos os dias, a evidência no chão da vida, ou seja, de maneira prática, vivendo dia após dia aquilo que é o Cristo, né? Evidenciando a outros que nos cercam através dessa extensão de graça, do perdão, da misericórdia, e como eu falei aqui, não só dessas vertentes, mas também da justiça e da misericórdia. Então eu preciso ter essa consciência. Jesus olhou para os fariseus e falou: vocês são perfeitos na tradição, no cerimonial, em tudo, mas vocês negligenciam 2 pontos que são importantíssimos. Misericórdia vocês não têm e vocês não exercem justiça. Ou seja, vocês não dão, vocês não suprem a necessidade daqueles que precisam de alguma coisa. Vocês não trazem o conceito do reino, a verdade de Deus por trás de tudo que vocês fazem. Isso, na verdade, o que vocês são sepulcros caiados. Tem uma aparência muito bonita. Está entendendo? Nesse mundo que parece mais um cemitério, vocês se destacam, né? Mas o que eu quero de vocês é uma vida. O que Deus buscou em vocês é a justiça, ou seja, a verdade de toda a palavra, a fidelidade de toda a palavra, o modo justo de se viver. Ou seja, que traz toda a integralidade da palavra praticada na vida. É o que você falou na oficina hoje, né? E o que você falou aqui também. Esse vazio, eu entendo que esse vazio existencial é um vazio por vida, né? E aí Jesus veio dizendo: eu sou a vida. Né? Ele não veio dizendo: eu tenho uma vida boa para você. Ele disse: eu sou a vida. Abandona a sua vida e vive a minha. Então, a ideia é de que a nossa vida é um elo para uma vida maior. Sim. Melhor que a dele. É isso. Né? E é isso. Então, hoje a gente possa entender
sair desse tempo de meditação entendendo o quê? Que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio e Ele chama Jesus. E Ele é, de fato, aquilo que nós precisamos ansiar todos os dias, não só em ter a informação de quem Ele é, mas de toda a revelação e de todo o conhecimento dEle, ou seja, dessa comunhão, do comungar, ou seja, a prática da Eucaristia, né, do comer do pão, beber do sangue, é justamente isso, metabolizar a Deus, interiorizar essa realidade, né, transformadora que é Jesus. Então a gente interioriza isso e a gente dia após dia vai amadurecendo e transparecendo essas realidades àqueles que nos cercam, evidenciando graça, misericórdia, justiça, o amor de Deus através dos nossos atos. Então que a gente possa sair daqui entendendo hoje que o lugar que Deus te quer é aqui, ó, no fundo do rio, mergulhado em toda a realidade de Deus, sabendo que você é esse ser. Amém? Vamos chamar o rio de comunhão. Rio Comunhão, é isso aí. O rio Comunhão. Então a gente entra nesse lugar, né, de natureza divina, né, através do quê? Da comunhão. Amém? A gente entra aqui e a gente mergulha nesse rio e vive, né, na realidade de quem Ele é, trazendo luz, clareza a esse mundo de trevas, entendendo. Eu estava com a Shélida hoje, para a gente terminar, e a gente falou sobre isso. Você falou do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. E Deus diz na sua palavra que Ele nos transportou, Pedro falando sobre isso, né, do reino das trevas para o seu reino, né, para a sua realidade transformadora, para a sua comunhão. Então, que hoje você possa interiorizar isso. Amém? E é isso, pastor. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu sempre aprendo muito com você. É recíproco é mesmo. Na verdade, eu acho que eu que aprendo mais com você. Não, aprendo eu bastante. Gosto de ir lá na oficina te ouvir, pô. Eu digo mesmo, eu gosto de te ouvir também. Há muita coisa que traz clareza, traz luz, alinha meu coração. Eu acredito que Deus está nos levando a essa realidade de Romanos 1, né? A edificação mútua. Não é ninguém ser dono de ninguém, mas é a gente entender que há um conceito de edificação mútua aí. Amém? Sempre visando o crescimento dele. É isso, obrigado. Manda um beijo, um abraço. Eu que agradeço a todos Thaís. os que estão aí com a gente. A igreja reina em nós. Amém. Né? A gente está aí para servir. O pastor Moisés, há pouco tempo, levou uma palavra poderosa também lá para nós. O pessoal amou bastante. O céu em nós. Bênção, bênção. E é isso, amém? Manda um abraço lá para o pessoal da igreja, para a pastora Thaís, para a Pode pequena. Deixar. Abraço na pastora Thaís é o que eu mais faço. Amém, pessoal? Então é isso. Pastor Israel, ora por nós para a gente terminar aí. Amém? Vamos selar esse tempo com oração. Amém. Oremos. Abba, querido, nós te amamos. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Reconhecemos também a graça que emerge em nós, está sobre nós. E eu quero agradecer, Senhor, ó Deus, pela igreja reina em nós. Quero agradecer pela vida do pastor Moisés, da pastora Shélida, toda a sua casa, cada ovelha desse rebanho, cada, Senhor, ó Deus, membro desta casa. Nós te agradecemos, ó Pai, também pelos amigos que nos assistem. Amém. Pai, nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, continua conosco. Continua nos abençoando. Continua provendo, continua sustentando. Vivemos, ó Pai, em dias difíceis e dias de caos, onde o medo tem tomado conta dos corações, mas nós oramos, ó Pai, essa noite, que o verdadeiro amor que habita em nós lance fora todo medo. Amém. Lance fora todo medo, Senhor. Amém. Muitos dizem, ó Deus, que o contrário, ó Pai, do medo é a coragem, mas o contrário do medo é o amor, Senhor. E esse amor vem de Ti, da comunhão que temos contigo. Gera e aumenta, Senhor. Gera e aumenta comunhão na igreja reina em nós com o Senhor, pelo poder do Teu Espírito.
e pelos meios da graça. Nós te pedimos, continua, Senhor, prosperando, Senhor, essa tua casa e abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado aí por você estar conosco até agora. Que Deus abençoe todos vocês, a sua casa. Quinta-feira nós temos aqui Harpa e Taça, adoração e intercessão juntos. Então esperamos você para esse tempo onde nós vamos estar ali queimando juntos, buscando, intercedendo pelos lares, pelas casas, pelas famílias. Queria que você continuasse orando pelos nossos amigos, nossos irmãos que estão internados, aí o Bispo Marcelo, que continua internado, houve uma melhora significativa, mas vamos continuar orando pela vida dele, clamando o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade acerca daquilo que Deus tem para a vida dele, alcançando ele naquele lugar. Amém? Então é isso, pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira em nome de Jesus. Tchau, tchau.